John Maxwell. Os 5 níveis da liderança. Passos comprovados para maximizar seu potencial. Primeira edição, 2012, Rio de Janeiro. CPAD. Este livro é dedicado à equipe www.iequipe.org e todas as pessoas que fazem parte desta organização de liderança. A regra 5 da equipe é: todos os dias temos de, primeiro, pensar globalmente; segundo, avaliar nossa estratégia de liderança; terceiro, criar recursos; quarto, desenvolver instrutores associados, parceiros e doadores; quinto, treinar líderes para treinar líderes. Milhões de líderes estão sendo treinados por causa dos seus esforços. Obrigado. Este áudio é produzido pela voz do Alberto Moreira, do site albertosantosmoreira.com e do canal Alberto Moreira no YouTube. Curta os nossos vídeos, deixe comentários, diga aquilo que você mais gostou e solicite novos títulos para que nós possamos produzir cada vez mais conteúdos para o seu desenvolvimento pessoal, a um nível além do convencional, além daquilo que o sistema educacional de ensino pode te desenvolver. Seja muito bem-vindo ao século XXI. Agradecimentos do livro. Muito obrigado a Charlie Wetzel, meu redator; Stephanie Wetzel, minha administradora de mídias sociais; Linda Edgers, minha assistente executiva. Você pode ter uma estratégia de liderança para a sua vida. Liderança é uma das minhas paixões, por isso ensino. Já dediquei mais de 30 anos de minha vida a ajudar os outros a aprender o que sei sobre liderar. Na verdade, gasto cerca de 80 dias por ano ensinando pessoas. Ensinando liderança. Nos últimos anos, tenho ensinado este tema em 6 continentes. O assunto é inesgotável. Por quê? Porque tudo sobe e desce na liderança. Se você quiser causar um impacto positivo no mundo, aprender a liderar melhor o ajudará a atingir este objetivo. Em todos os anos que venho ensinando sobre liderança, há um tema de palestra que mais me pedem para dar, desde West Point a Microsoft e em vários países do mundo. Essa palestra explica como funciona a liderança e fornece uma estratégia para aprender a tornar-se líder. São os 5 níveis da liderança. Minha convicção de que tudo sobe e desce na liderança solidificou-se em 1976 e me pôs em uma jornada de liderança na qual até hoje me encontro. Comecei a jornada fazendo muitas perguntas. Qual a sua definição de liderança? O que é um líder? Como funciona a liderança? Infelizmente, as respostas habituais a estas perguntas não são muito úteis. Há pessoas que identificam a liderança como a obtenção de uma posição de liderança, mas já encontrei maus líderes em boas posições e bons líderes sem nenhuma posição. Você não? Outras pessoas, falando sobre liderança, dizem: não consigo descrever o que é liderança, mas a reconheço quando a vejo. Embora seja verdade,
não ajuda ninguém a aprender a liderar. A conclusão a que cheguei desde o início é que liderança é influência. Se as pessoas podem aumentar sua influência em outras pessoas, podem liderar mais eficazmente. Ao refletir sobre isso, o conceito de como funciona a liderança começou a tomar forma em minha mente. Este conceito foram os 5 níveis da liderança que me custaram cerca de 5 anos para desenvolver. Desde então, tenho ensinado este conceito. E sempre que eu o apresento, uma das perguntas que as pessoas sempre fazem é: quando você vai escrever um livro sobre isso? Como vê, estou respondendo à pergunta. Você pode aprender ferramentas práticas de liderança. Há uma variedade de livros sobre liderança enchendo a estante das pessoas. Por que ler mais este? Porque funciona. Os 5 níveis têm sido usados para treinar líderes em empresas de todo tamanho e configuração, desde pequenas empresas até empresas que recebem índice 100 da revista Fortune. Têm sido usados para ajudar as organizações sem fins lucrativos a entender como liderar voluntários. E têm sido ensinados em mais de 120 países ao redor do mundo. Toda vez que falo a respeito, as pessoas fazem perguntas e observações. São coisas como essas que ajudam os 5 níveis da liderança a ficar mais forte e a ganhar maior profundidade. O conceito foi testado e comprovado. Além disso, oferece outros benefícios. Os 5 níveis da liderança fornecem clara imagem da liderança. Como as pessoas podem compreender o básico em termos de liderança? Para quem não é liderar naturalmente talentoso, a liderança é um mistério. Para essas pessoas, liderar é como andar em um corredor escuro. Há um senso de que querem ir, mas não veem à frente e não sabem onde estão os problemas e as armadilhas. Para muitos do mundo acadêmico, a liderança é um exercício teórico, uma equação cujas variáveis são merecedoras de pesquisa, estudo e rigoroso debate. Em contrapartida, os 5 níveis da liderança são visualmente simples. Qualquer pessoa pode aprender. Os 5 níveis da liderança definem liderar como um verbo, não como um substantivo. Liderança é um processo, não uma posição. Houve um tempo em que as pessoas usavam os termos liderança e gestão alternadamente. Penso que hoje a maioria das pessoas reconhece que há significativa diferença entre os dois. A gestão está em seu melhor momento quando as coisas permanecem as mesmas. Liderança lida com pessoas e suas dinâmicas, as quais estão em constante mudança, nunca são estáticas. O desafio da liderança é criar mudança e facilitar o crescimento. E isso exige movimento, que como logo você verá, é inerente na subida de um nível de liderança ao outro. Os 5 níveis da liderança dividem a liderança em etapas compreensíveis. O tema da liderança pode ser devastador e confuso. Onde começa a liderança? O que devemos fazer primeiro? Que processos devemos usar? Como ganhar influência sobre os outros? Como desenvolver uma equipe produtiva? Como ajudar os seguidores a tornarem-se líderes por si mesmos? Os 5 níveis da liderança dão respostas a estas perguntas usando etapas compreensíveis. Os 5 níveis da liderança fornecem uma estratégia clara para o desenvolvimento da liderança. Quando as pessoas pensam na sua jornada de liderança, é frequente visualizarem um plano de carreira. O que deveriam estar pensando é no seu próprio desenvolvimento de liderança. A boa liderança não tem a ver com fazer você avançar, tem a ver com fazer sua equipe avançar. Os 5 níveis da liderança fornecem passos claros para o crescimento da liderança.
Lidere bem as pessoas e ajude os membros da sua equipe a tornarem-se líderes eficazes e um plano de carreira de sucesso está quase garantido. Os 5 níveis da liderança alinham as práticas, os princípios e os valores da liderança. Quando desenvolvi os 5 níveis, concebi cada nível como uma prática que pudesse ser usada para liderar mais eficazmente. Com o passar do tempo e o uso e ensino dos níveis, percebi que eram, na verdade, princípios. Aqui está a diferença. Uma prática é uma ação que pode funcionar em uma certa situação, mas não necessariamente em outra. Um princípio é uma verdade externa que não é confiável quanto uma lei da física. Por exemplo, quando Salomão disse: "A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira." A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ele declarou um princípio que é universal e atemporal. Princípios são importantes porque funcionam como um mapa, permitindo-nos tomar decisões sábias. Se adotarmos um princípio e o interiorizarmos, torna-se parte de nossos valores. Os 5 níveis influenciam minhas atividades de liderança todos os dias. Visão geral dos 5 níveis da liderança. Uma pirâmide, sendo que no degrau mais alto, no nível 5, está o pináculo, o respeito. As pessoas o seguem por causa de quem você é e do que representa. Um degrau abaixo, no quarto, encontra-se o desenvolvimento de pessoas, a reprodução. As pessoas o seguem por causa do que você faz para elas pessoalmente. Um degrau abaixo, no degrau número 3, está a produção, os resultados. As pessoas o seguem por causa do que você faz para a empresa. Um degrau mais abaixo, no segundo degrau, está a permissão, as relações. As pessoas o seguem porque querem. E no degrau basal, no número 1, está a posição, os direitos. As pessoas o seguem porque são obrigadas. Cada uma das seções subsequentes deste livro é dedicada a um dos 5 níveis. Nelas, você aprenderá as vantagens, as desvantagens, os melhores comportamentos para o determinado nível. Cada uma das seções subsequentes deste livro é dedicada a um dos 5 níveis. Nelas, você aprenderá as vantagens, as desvantagens, os melhores comportamentos para determinado nível, as crenças que ajudam o líder a subir para o nível seguinte e como o nível se relaciona com as leis da liderança. Se você já conhece as leis da liderança, sua compreensão será reforçada ao ver como elas se ajustam aos 5 níveis. Mas mesmo que as leis sejam um assunto novo para você, você entenderá o conceito básico por trás de cada uma e como ela se aplica. Há também um guia para crescer em cada nível. No entanto, antes de nos aprofundarmos nos níveis, desejo lhe dar uma visão geral de cada um e como eles se encaixam, bem como compartilhar algumas constatações sobre os níveis. Nível 1. Posição. A posição é o nível de liderança mais baixo. É nível de entrada. A única influência que o líder posicional tem é a que vem com o título do cargo de trabalho. As pessoas seguem porque têm de seguir. A liderança posicional baseia-se nos direitos ganhos pela posição e título. Não há nada de errado em ter uma posição de liderança, mas tudo está errado em usar a posição para fazer as pessoas seguirem você.
A posição é substituta ineficiente para a influência. Pessoas que chegam apenas ao nível 1 podem ser chefes, mas nunca são líderes. Têm subordinados, não membros de equipe. Contam com regras, regulamentos, políticas e organogramas para controlar seus subordinados. As pessoas o seguem apenas dentro dos limites declarados da autoridade, e as pessoas farão apenas o que lhes é exigido. Quando os líderes posicionais pedem um esforço ou tempo extra, raramente são atendidos. Líderes posicionais geralmente têm dificuldade em trabalhar com voluntários, pessoas mais jovens Líderes posicionais geralmente têm dificuldade em trabalhar com voluntários, pessoas mais jovens e pessoas de alto nível de escolaridade. Por quê? Porque líderes posicionais não têm influência e esse tipo de pessoa tende a ser mais independente. A posição é o único nível que não requer habilidade e esforço para alcançar. Qualquer pessoa pode ser nomeada para uma posição. Nível 2. Permissão. O nível 2 baseia-se inteiramente em relações. No nível da permissão, as pessoas seguem porque querem. Quando você gosta das pessoas e as trata como indivíduos que têm valor, você começa a desenvolver influência sobre elas. Você desenvolve confiança. O ambiente torna-se muito mais positivo, quer seja em casa, no trabalho, no lazer ou no voluntariado. A pauta para os líderes do nível 2 não é manter a posição. É conhecer as pessoas e imaginar como dar-se bem com elas. Líderes descobrem quem é sua gente. Seguidores descobrem quem são seus líderes. As pessoas constroem relações sólidas e duradouras. Você pode gostar das pessoas sem liderá-las, mas não pode liderar pessoas sem gostar delas. É do que trata o nível 2. Nível 3. Produção. Um dos perigos de chegar ao nível da permissão é que o líder pode ser tentado a parar por aí. Mas bons líderes não apenas criam um ambiente agradável de trabalho, fazem as coisas acontecerem. É por isso que devem subir para o nível 3, o qual está baseado em resultados. No nível da produção, os líderes ganham influência e credibilidade e as pessoas passam a segui-los por causa do que eles fazem para a empresa. Muitas coisas positivas começam a acontecer quando os líderes chegam ao nível 3. O trabalho é feito. Muitas coisas positivas começam a acontecer quando os líderes chegam ao nível 3. O trabalho é feito, a moral melhora, o lucro sobe, a rotatividade de pessoal diminui e os objetivos são alcançados. É também no nível 3 que o impulso entra em operação. Liderar e influenciar pessoas torna-se divertido neste nível. Sabemos que o sucesso e produtividade desenvolvem muitos problemas. Como disse Joe Namath, o lendário zagueiro de futebol americano, quando você está ganhando, nada dói. No nível 3, os líderes tornam-se agentes de mudança. Podem resolver problemas difíceis e enfrentar questões espinhosas. Podem tomar as decisões difíceis que farão a diferença. Podem levar seus liderados a outro nível de eficácia. Nível 4. Desenvolvimento de pessoas. Líderes tornam-se grandes, não por causa do poder, mas por causa da habilidade em capacitar as pessoas. É o que os líderes de nível 4 fazem. Usam a posição, relações e produtividade para investir em seus seguidores e desenvolvê-los até que estes seguidores se tornem líderes por conta própria. O resultado é reprodução. Líderes de nível 4 reproduzem-se. A produção pode vencer jogos, mas o desenvolvimento de pessoas vence campeonatos. Duas coisas sempre acontecem no nível 4. Em primeiro lugar, o trabalho em equipe atinge um nível muito alto. Por quê?
Porque o alto investimento em pessoas aprofunda as relações, ajuda as pessoas a conhecerem-se melhor e reforça a lealdade. Em segundo lugar, o desempenho aumenta. Por quê? Porque existem mais líderes na equipe e eles ajudam a melhorar o desempenho de todos. Líderes de nível 4 mudam a vida das pessoas que eles lideram. Por conseguinte, os liderados os seguem por causa do que os seus líderes fazem para eles pessoalmente, e suas relações são muitas vezes duradouras. Nível 5. Pináculo. O nível de liderança mais alto é mais difícil. O nível de liderança mais alto e mais difícil é o pináculo. Ainda que a maioria das pessoas aprenda a subir os níveis 1 ao 4, o nível 5 exige não só esforço, habilidade e intencionalidade, mas também elevado nível de talento. Apenas os líderes naturalmente talentosos chegam a este nível mais elevado. O que fazem os líderes de nível 5? Apenas os líderes naturalmente talentosos chegam a este nível mais elevado. O que fazem os líderes de nível 5? Desenvolvem pessoas para tornarem-se líderes de nível 4. As pessoas são respeitosas, agradáveis e produtivas, porém estabelecer um grau de influência sobre os outros e ganhar seguidores com relativa facilidade. Se as pessoas são respeitosas, agradáveis e produtivas, podem estabelecer um grau de influência sobre os outros e ganhar seguidores com relativa facilidade. Desenvolver seguidores para liderarem por conta própria é difícil. Muitos líderes não conseguem, porque exige muito mais trabalho do que meramente liderar seguidores. No entanto, desenvolver líderes ao ponto em que possam e queiram desenvolver outros líderes é a tarefa de liderança mais difícil para a maioria. Mas estes são os benefícios. Líderes de nível 5 desenvolvem empresas de nível 5. Criam oportunidades que outros líderes não criam. Geram legados no que fazem. As pessoas os seguem por causa de quem são e do que representam. Em outras palavras, essa liderança ganha uma reputação positiva. Por conseguinte, líderes de nível 5 muitas vezes transcendem sua posição, sua empresa e, por vezes, seu ramo de atividade. Insights sobre os 5 níveis da liderança. Agora que você está familiarizado com os níveis, quero compartilhar algumas ideias que o ajudarão a compreender como os níveis se relacionam entre si. Você pode subir de nível. Primeiro, você pode subir de nível, mas nunca deixar o anterior para trás. Agora que você já viu os níveis e aprendeu as noções básicas sobre eles, pode supor que o líder os escala, deixando um para chegar ao próximo, semelhante ao modo em que subimos uma escada. Mas a verdade é que você nunca deixa um nível para trás depois que o tiver atingido. Em vez disso, você constrói sobre ele. Se você pensar por um momento, concordará que faz sentido. Se você começa com a posição de liderança e constrói relações com as pessoas que você administra, você renuncia à sua posição para fazer isso? Não. Você não deixa a sua posição para avançar. Mas se ganhar o nível 2 corretamente, você nunca precisará valer-se de sua posição novamente. Assim que construir relações com as pessoas e passar para um nível de produtividade mais elevado, você abandona ou negligencia estas relações? Acho melhor não. Acho melhor que não. Se o fizer, você se encontrará de volta ao nível 1. Líderes não trocam um nível por outro. Adicionam um nível ao anterior. É um processo de construção. 2. Você não estará no mesmo nível com cada pessoa. Liderança é dinâmica e muda de relação em relação. O mesmo é verdadeiro quanto aos 5 níveis da liderança. Posso estar em um nível diferente dos 5 níveis com cada uma das 5 pessoas do meu trabalho. Alguém no primeiro dia de trabalho reconhecerá somente minha posição.
ao passo que alguém em quem tenho investido e que já treinei para liderar, irei colocar-me no nível 4. Se tenho sido um bom pai em casa, posso estar no nível 4 com meus filhos. Se tenho sido um pai ausente, posso estar no nível 1. Com meu vizinho, talvez eu esteja no nível 2. Você já apresentou uma visão à sua equipe e recebeu diversas reações para a mesma comunicação? A que você atribui esta reação? Diferentes origens dos ouvintes? Diferentes níveis de inteligência? Diferentes níveis de treinamento ou experiência? Diferentes personalidades? Creio que todos estes fatores entram em jogo, mas muitas vezes o fator mais impactante é o nível de liderança que você tem com cada pessoa. As pessoas reagirão a você baseadas no nível de liderança que você estiver com elas, e isso está sujeito a mudanças. Atingir um nível de liderança não é como colar grau, tampouco é marcar um recorde como atleta. Você não atinge e o deixa. É mais como ter de fazer uma corrida todos os dias para provar sua capacidade. A única exceção é o pináculo. Líderes que alcançam o nível 5 são reconhecidos por estar neste nível por causa da reputação, em vez de apenas por causa da interação pessoal. Mas é importante notar que, em qualquer nível, o líder não permanece sempre automaticamente neste nível. Você tem de ganhar seu nível de liderança com cada pessoa e esse nível pode subir ou descer a qualquer momento. Terceiro, quanto mais alto você sobe, mais fácil é liderar. Estas são boas notícias. Ao trabalhar para subir os níveis da liderança, você descobrirá que fica mais fácil liderar as pessoas. Cada avanço permite que você seja mais eficaz em liderar os outros, porque sua influência aumenta à medida que você passa para um nível superior. Conforme sua influência aumenta, mais pessoas o seguirão mais prontamente. Influência limitada, liderança limitada. Maior influência, maior eficácia. Trata-se de bom senso. Contudo, também há uma má notícia. Não é fácil subir os níveis de liderança. Se fosse, todos seriam líder de nível 5. Quarto, quanto mais alto você for, mais tempo e empenho serão necessários para subir de nível. O que é mais fácil? Receber uma posição de liderança nível 1 ou receber a permissão das pessoas para liderá-las nível 2? A resposta é bastante óbvia. Requer tempo, esforço e empenho para desenvolver relações positivas com as pessoas. E quanto a passar do nível 2 para o 3? Acredito que é mais difícil tornar-se consistentemente produtivo do que é fazer amigos. É ainda mais difícil e exige muito mais tempo, e do nível 4, onde você desenvolve as pessoas para tornarem-se bons líderes. É ainda mais difícil e exige muito mais tempo ir para o nível 4, onde você desenvolve as pessoas para tornarem-se bons líderes. É ainda mais difícil e exige muito mais tempo ir para o nível 4, onde você desenvolve as pessoas para tornarem-se bons líderes. E pode levar uma vida inteira para tornar-se líder de nível 5, que desenvolve líderes que, por sua vez, desenvolvem outros líderes. Anos atrás, lembro-me de ter visto uma tirinha do Zig, de Tom Wilson, no qual o herói da tirinha estava na estrada para o sucesso e bem à frente viu uma placa que dizia: "Prepare-se para parar nos pedágios". Este seria um bom conselho para quem quiser subir os 5 níveis da liderança. Não é fácil chegar ao topo. Não é fácil chegar ao topo. E toda vez que você sobe, você paga. Você tem de ter mais empenho, tem de dar mais, tem de usar mais energia toda vez que você quiser subir de nível. E o mesmo diz respeito aos seus liderados. Ninguém consegue nada grande dando o mínimo. Não há time que vença campeonato sem fazer sacrifícios e dar o melhor. Quinto, subir de nível ocorre lentamente,
mas descer pode ocorrer rapidamente. Como já dissemos, leva tempo para subir os níveis de liderança. As pessoas me perguntam: quanto tempo levou para você tornar-se líder de nível 5? Muito mais do que você pensa, é a minha resposta. Construir sempre leva muito mais tempo do que destruir. Muitas coisas tendem a estar certas para você subir de nível, mas às vezes basta que uma coisa aconteça de errado para fazer com que você caia. Por exemplo, pense quanto tempo leva para construir um excelente relacionamento com uma pessoa. Mas se você fizer algo que venha a perder a confiança dessa pessoa, o relacionamento pode romper-se permanentemente em um piscar de olhos. Ainda que seja inquietante pensar em como pode ser rápida a queda de um nível de liderança, espero que você se console com isso. Assim que você tiver subido a níveis mais elevados, os níveis de baixo funcionam como uma rede de segurança. Portanto, quanto mais alto subir de nível, mais segura será a liderança. Por exemplo, se você tomar mais decisões no nível 3 a ponto de arruinar a sua produtividade ou a sua equipe, por exemplo, se você tomar mais decisões no nível 3 a ponto de arruinar a sua produtividade ou a da sua equipe, as relações que você desenvolveu podem poupá-lo, de ser despedido. O único nível sem uma rede de segurança é o mais baixo, posição. Você não tem muito espaço para cometer erros neste nível. Essa é outra boa razão para subir por esforço próprio aos níveis de liderança. Sexto, quanto mais alto você subir, maior será o retorno. Você dá mais para subir a níveis mais elevados de liderança, mas também recebe mais. Como líder, o retorno sobre o investimento aumenta a cada nível. No nível 2, você ganha confiança e o direito de liderar. No nível 3, você contribui para a produtividade da empresa. No nível 4, você multiplica essa produtividade, porque sempre que você agrega outro líder à empresa, no nível 4, você multiplica essa produtividade, porque sempre que você agrega outro líder à empresa, você agrega toda a potência da equipe deste líder. No nível 5, o crescimento e a produtividade tornam-se exponenciais à medida que você agrega líderes à empresa que não só lideram outros, mas também criam gerações de desenvolvimento de liderança que se mantêm produzindo. Quanto melhores forem os líderes na empresa, melhores ficam todos na empresa. Quando a produtividade é alta, a química é boa, a moral é alta e o impulso é forte. Então os retornos aumentam. Sétimo, subir sempre exige mais crescimento. Toda vez que o líder sobe de nível de liderança, mais habilidade é necessária. Por esse motivo, toda etapa de crescimento requer mais desenvolvimento por parte do... Sétimo, subir sempre exige mais crescimento. Toda vez que o líder sobe de nível de liderança, mais habilidade é necessária. Por esse motivo, toda etapa de crescimento requer mais desenvolvimento por parte do líder. Mas essa é a boa notícia. Cada nível de liderança atingida funciona como uma plataforma a partir da qual o líder cresce para a próxima. Veja como funciona. Para crescer para outro nível, os líderes assumem riscos. Nos níveis mais baixos, os riscos são menores e mais facilmente vencidos. Por exemplo, para subir do nível 1 para o nível 2, os líderes arriscam iniciar relações. Por exemplo, para subir do nível 1 para o nível 2, os líderes arriscam iniciar relações. Quando os líderes chegam a níveis mais altos, os riscos ficam maiores. Por exemplo, no nível 3, os líderes reúnem a equipe para atingir um objetivo elevado e acabam fracassando. Isso custa a credibilidade do líder
interrompe o impulso e desmotiva os mesmos. Isso custa a credibilidade do líder, interrompe o impulso e desmotiva os membros da equipe. Mas aqui está a boa notícia. Todo risco em níveis superiores é uma extensão natural das habilidades que os líderes já desenvolveram. Os observadores externos olham para o líder e dizem: "Uau! Ele se expôs e assumiu grandes riscos." Mas os observadores não veem o crescimento que ocorreu no líder. Na época em que o próximo risco for assumido, o líder já cresceu. Crescer como líder requer uma combinação de crescimento intencional e experiência de liderança. Se as pessoas confiarem apenas na experiência sem intencionalidade, intencionalmente aprender e preparar-se para o próximo nível, não progredirão como líderes. Por outro lado, se apenas se prepararem mentalmente, mas sem ganharem experiência por meio de risco e recompensa, e tentativa e erro, também não progredirão. É necessário as duas coisas, além de certa quantidade de talento. Mas você não tem controle sobre quanto talento possui. Você controla apenas o que faz com o talento. Vemos essa dinâmica quando os jogadores tentam passar da fileira dos amadores para a ala dos profissionais. Todos têm certo grau de talento. O que ajuda os que têm sucesso são o crescimento e a experiência intencionais. Os atletas que confiam apenas na experiência em campo não são muitas vezes bem-sucedidos. E os que se preparam mental e fisicamente, mas nunca têm a experiência de entrar em campo, têm muitas vezes o mesmo resultado negativo. É preciso de ambos para que haja sucesso. Se você possui o talento natural para liderar, tenha a paixão para o crescimento. Se você possui o talento natural para liderar, tenha a paixão para o crescimento. Você gosta de ver as coisas sendo construídas. É parte do seu caráter. Faz sentido. Se o seu talento é dos mais modestos, não perca a esperança. Você pode compensar grandemente essa baixa quantidade, tornando-se estudante de liderança altamente intencional e assim tirando o máximo de cada oportunidade. Seja como for, lembre-se de que o sucesso em qualquer nível ajuda você a ser bem-sucedido em todos os níveis. Portanto, trabalhe duro para ganhar o nível no qual você está. Ele o preparará para o futuro. 8º. A lei do limite em As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança declara: a capacidade de liderança determina o grau de eficácia da pessoa. Em suma, sua eficácia em fazer as coisas e sua capacidade de trabalhar através dos outros sempre são limitadas pela sua liderança. Se a sua liderança é um 4 de 10, então sua eficácia não será maior que 4. Além disso, a lei do respeito diz: as pessoas naturalmente seguem líderes mais fortes que elas. Isso significa que, se você permanecer no 4, então você nunca atrairá e manterá líderes melhores do que 3. Um dos encargos da liderança é que, na velocidade em que formos, assim irão as pessoas que liderarmos. Alcançar nosso potencial define um ambiente para que outros alcancem o deles. Quando os líderes param de subir, 2 perguntas precisam ser feitas. Eles podem melhorar? E eles querem melhorar? Alguns não podem, pois alcançaram seu limite. Outros não querem. Capacidade não é o problema. Escolha e atitude são. Se as pessoas estão dispostas a escolher, melhorar e mudar de atitude, o céu é o limite. Sua capacidade de liderança hoje é o que é. Você não pode mudar o passado. No entanto, pode mudar o futuro.
De hoje em diante, você tem a escolha no que tange a capacidade de liderança. Se você aprender a subir os níveis de liderança, sua capacidade de liderança melhorará. E isso terá impacto positivo na capacidade de liderança global. Entretanto, se optar por não crescer como líder, é melhor se acostumar a estar onde quer que esteja no momento, porque sua situação não é suscetível de melhorar. 9. Quando você muda de cargo ou de empresa, raramente permanece no mesmo nível. O que acontece quando os líderes mudam de emprego e começam a liderar outro grupo de pessoas? Se presumiu que estão no mesmo nível de liderança, está enganado. Toda vez que você lidera pessoas diferentes, você inicia o processo novamente. As pessoas não o reconhecerão como desenvolvedor de pessoas de nível 4, enquanto você não tiver trabalhado com elas. Você tem de conquistar isso. O mesmo vale para os níveis 3 e 2. Você recomeça no nível 1. Você recomeça no nível 1. Você recomeça no nível 1. No entanto, há o lado bom. Se você alcançou o nível 4 com outro grupo de pessoas, você já sabe como chegar. E pelo fato de já ter feito isso antes, você sobe de nível com muito mais facilidade do que da vez anterior. Cada vez que você passa pelo processo com um novo grupo de pessoas, você se torna mais habilidoso. E depois de tentá-lo feito várias vezes, e depois de tê-lo feito muitas vezes, você não ficará desanimado pela perspectiva de ter de repeti-lo com outras pessoas. Por exemplo, por 25 anos liderei no mundo religioso. Durante esse tempo, trabalhei em 4 organizações e em cada uma tive de subir os níveis de liderança com as pessoas de lá. Felizmente, neste mundo, atingi o nível 4 com muitas pessoas, até mesmo com muitas que estavam fora dessas organizações. No entanto, quando comecei a ensinar liderança no mundo dos negócios, tudo mudou. Comecei de volta ao nível 1 com muitas pessoas. Não deixei que isso me intimidasse ou desestimulasse. Sentia-me disposto a me provar e abrir caminho por próprio esforço para subir os níveis de novo. Hoje, 15 anos mais tarde, desfruto da credibilidade que ganhei desenvolvendo relações. Hoje, 15 anos mais tarde, desfruto da credibilidade que ganhei desenvolvendo relações, sendo produtivo neste mundo e desenvolvendo líderes. Líderes posicionais são relutantes em ter que recomeçar, pelo fato de pensarem na liderança como um destino e não como um processo. Um substantivo em vez de verbo, querem agarrar-se ao que já têm. Líderes posicionais são relutantes em ter de recomeçar, pelo fato de Líderes posicionais são relutantes em ter de começar, pelo fato de pensarem na liderança como um destino e não como um processo, um substantivo em vez de um verbo, querem agarrar-se ao que já têm. Sua esperança é fazer isso uma vez e pronto. Bons líderes estão dispostos a refazer seu caminho de volta à liderança porque entendem que as atividades de liderança quase sempre os obrigarão a reiniciar na parte inferior mais de uma vez. 10. Você não pode subir os níveis sozinho. Você não pode subir os níveis sozinho. Um dos meus dizeres prediletos é: se você acha que está liderando, mas ninguém o está seguindo, então você está dando apenas um passeio a pé. Esse pensamento capta a verdadeira natureza da liderança e também expressa um insight mais importante sobre os 5 níveis da liderança. Para ter sucesso como líder, você tem de ajudar os liderados a subir os níveis. Se não estão seguindo você, você não está subindo do nível 1 para os níveis 2 e 3. Se outras pessoas seguindo você na subida de níveis não estão se tornando líderes por conta própria, então você ainda não alcançou o nível 4. E se as pessoas que você está desenvolvendo
não estão no nível 4, desenvolvendo gerações de líderes, então você não vai conseguir chegar ao nível 5. O processo todo inclui outras pessoas e concentra-se em ajudá-las, como disse C.W. Perry. Líder Quakre. Liderança é acolher as pessoas onde elas estão para levá-las para algum lugar. É disso que trata os 5 níveis da liderança. É hora de ir para o próximo nível. Espero que a esta altura você tenha uma compreensão básica dos 5 níveis da liderança e como funcionam. Mas suponho que agora você esteja se perguntando: em que nível estou com a maioria dos meus liderados? Faço essa afirmação porque toda vez que ensino os 5 níveis, essa é a pergunta que as pessoas querem que seja respondida. Vou ajudá-lo a obter essa informação em um momento, mas primeiro deixe-me dizer isso. Entender os 5 níveis da liderança e saber em que nível você está com cada pessoa determinará como liderá-las. Bons líderes não lideram todos da mesma maneira. Por quê? Porque cada pessoa é diferente e você não está no mesmo nível de liderança com toda a pessoa. Líderes eficazes interagirem com os seguidores. Líderes eficazes interagem com os seguidores com base em onde eles estão com qualquer seguidor específico, onde o seguidor percebe que o líder está e onde os seguidores estão em seu próprio desenvolvimento de liderança. Cada um desses fatores entra em ação quando você avalia a sua liderança e trabalha para desenvolvê-la. Acredito que toda pessoa tem a capacidade de melhorar a liderança. Tornar-se líder não é um assunto místico. Pode ser abordado de maneira muito prática e todos têm um potencial de subir para um nível de liderança mais elevado. Qual é seu potencial? Qual é o seu potencial? Você tem a capacidade e o desejo de tornar-se líder de nível 3, 4 ou 5? Há apenas uma maneira de descobrir. Aceite o desafio da liderança, esforce-se totalmente no crescimento e mergulhe de cabeça na liderança. Se estiver disposto a receber críticas, você nunca se arrependerá, porque não há melhor maneira de aumentar seu impacto positivo no mundo e agregar valor aos outros do que aumentar sua capacidade de liderança. Acredito que este livro, com os guias para crescer em cada nível, o ajudarão a navegar pelo processo e ajudar você a subir. Então, boa leitura, com crescimento e, como diz meu amigo Zig Ziglar, vejo você no topo.